Sofia, uma mulher negra na casa dos 40 anos, movia-se silenciosamente pelos corredores reluzentes da sede de uma grande empresa, como uma sombra entre as paredes de vidro e os escritórios imaculados. Seu uniforme simples e modesto de empregada doméstica a tornava quase invisível para quem aqui trabalhava, uma presença discreta que ninguém notava. Todos os dias ela varria, limpava e polia o chão sob os pés de executivos de ternos impecáveis, homens e mulheres imersos em discussões sobre números, estratégias, aquisições. Eles estavam muito absortos em seu mundo para notar Sofia, muito preocupados com prazos e reuniões importantes para se preocuparem com a mulher que fazia brilhar o chão em que pisavam. Mas Sofia viu tudo. Em silêncio, ela observou cada olhar indiferente, cada sorriso, cada zombaria quando pensavam que estavam a salvo de olhares indiscretos. Eles podem ter pensado que seu status e poder os tornavam inacessíveis, mas Sofia memorizou tudo. Ela ouvia atentamente as conversas que aconteciam acima de sua cabeça, os boatos, as estratégias de manipulação, os jogos de influência que aconteciam nos corredores, na máquina de café, nos consultórios particulares. Ela conhecia os segredos que nem os assistentes pessoais conheciam, as falhas nas máscaras de perfeição que todos usavam com orgulho. Sofia não disse nada, não deixou transparecer nada. Suas mãos esfregavam as superfícies, mas sua mente estava em outro lugar. Ela sabia coisas sobre esta empresa que nem os diretores sabiam. Detalhes que ninguém suspeitava que ela pudesse captar, mas que utilizou para reconstruir a imagem deste mundo impiedoso, pedra por pedra na sua cabeça. Ela sabia quem traiu quem desprezava silenciosamente seus colegas, quem conspirou nas sombras para conseguir uma promoção. E ainda assim, ninguém estava ciente de sua presença. Aos olhos dos gestores desta empresa, ela era apenas Sofia, uma faxineira que fazia o seu trabalho com tranquilidade, sem incomodar. Mas Sofia, com a sua sabedoria e o seu silêncio, compreendeu melhor que eles a mecânica implacável do poder que governava estes lugares. Ninguém poderia adivinhar que Sofia não era apenas uma governanta. Sob sua aparência modesta, em seu uniforme discreto e em seus gestos precisos, escondia-se um segredo que ninguém aqui poderia imaginar. Ela era, na verdade, a dona deste enorme edifício. Poucos meses antes, numa transação secreta e ousada, Sofia tinha comprado toda a imobiliária a que pertencia este prestigiado edifício. Essa escolha, porém, não teve nada em comum. Esta não foi uma aquisição comum motivada pelo simples desejo de possuir mais propriedades. Não, Sofia sentiu, através dos ecos dos corredores e dos ruídos abafados das reuniões, que algo estava errado nesta empresa. Ela observou este mundo das sombras durante anos. Os executivos arrogantes, os olhares condescendentes, as injustiças que nem o verniz da elegância conseguia esconder. Um ambiente onde quem limpava, quem deixava esses lugares impecáveis, era ignorado, invisível, tratado com desprezo latente. Sofia tinha visto a desumanização, os pequenos abusos de poder, as injustiças comuns que aconteciam todos os dias. Por isso, quando teve a oportunidade de comprar o prédio, não hesitou. Mas em vez de se apresentar como a nova proprietária, tomou uma decisão radical, quase impensável. Optou por se misturar com os funcionários mais invisíveis. Aqueles que ninguém olhava, aqueles que estavam lá mas ninguém via. Sofia trocou a roupa de trabalho pelo uniforme de governanta, entrando no prédio todos os dias como se fosse mais uma funcionária. Nenhuma vez ela deixou a verdade transparecer, preferindo observar, ouvir e compreender por dentro. Ela queria ver com seus próprios olhos como esse mundo realmente funcionava. Como eram tratados os mais modestos, aqueles que mantinham tudo arrumado e brilhante, mas que nunca recebiam reconhecimento. Ela queria sentir como era ser ignorada, ser reduzida a um papel que a sociedade considerava insignificante. Os executivos passaram na frente dela sem olhar, sem sequer uma palavra de agradecimento. Eles a rodeavam, às vezes evitando-a, como se sua simples presença pudesse perturbar a ordem impecável do universo deles. Ironicamente, eles andavam pelos pisos que ela engraxava todas as manhãs, sem saber que estavam pisando no chão da verdadeira dona do lugar. Discutiam fusões, aquisições, lucros, sem saber que a maior manobra de poder neste edifício não se realizava nos seus acolhedores escritórios, mas sim nos gestos humildes e silenciosos de Sofia. Ela observou tudo, registrou tudo, cada palavra, cada interação. Ela viu quem eram os verdadeiros líderes, aqueles que respeitavam os seus subordinados e quem entre eles se acreditava superior a todos. Sofia sabia mais sobre esta empresa do que qualquer membro do conselho. Suas observações não tinham apenas a intenção de compreender, mas de preparar para algo maior. Ela abrigava um projeto secreto,
um plano que abalaria os próprios alicerces desta sociedade e de suas hierarquias invisíveis. E quando chegasse a hora, ela revelaria tudo. Ela não iria apenas mudar o solo, mas transformar toda esta empresa, remodelá-la à imagem de justiça e humildade que ela nunca deixou de cultivar. Sua revelação não seria um simples anúncio, mas um trovão que mudaria a forma como considerávamos os invisíveis, aqueles que, como ela, sempre estiveram ali, silenciosos e poderosos nas sombras. Um dia, enquanto limpava perto da sala de reuniões, Sofia ouviu vozes elevadas, distintas e intensas. Os executivos debatiam fervorosamente uma estratégia drástica de redução de custos. As palavras fluíram, cheias de certeza e arrogância. Falaram em demitir funcionários, eliminar departamentos inteiros, reduzir vidas e famílias a meros números numa planilha de Excel. Chegaram a falar com condescendência da ideia de reduzir o pessoal de limpeza, acreditando que sua ausência faria pouca diferença. Mal sabiam eles, na sua bolha de privilégios, que uma das pessoas que procuravam despedir, aquela que olhavam com tanto desprezo, era na verdade aquela que poderia, com uma única palavra, mudar o seu destino. Sofia, metódica em suas ações, continuou a limpar lentamente, mas sua mente trabalhava rapidamente, fervilhando de ideias e emoções. Ela sempre soube que tal decisão seria um golpe para os funcionários mais vulneráveis, aqueles que, como ela, dedicaram as suas vidas para fazer deste um lugar onde o sucesso fosse possível. Cada esfregão foi acompanhado de pensamentos vivos e críticos sobre estes líderes que, na sua busca por poupanças, ignoraram as repercussões humanas das suas decisões. Os homens de terno, amontoados na sala de reuniões, não faziam ideia do impacto de suas palavras. Debatiam números, mas não viam os rostos por trás desses números, os sorrisos das crianças para alimentar, os sonhos para realizar. Sofia observou-os e uma chama de determinação começou a arder dentro dela. Ela sabia que esta empresa precisava não apenas de uma nova estratégia financeira, mas de uma revisão cultural completa. Uma cultura onde cada voz conta, onde cada indivíduo, independentemente da sua função, tem valor. Lembrou-se de discussões que ouvirá entre funcionários, rumores sobre injustiças, reclamações sobre salários, expressões ignoradas de dedicação. Era hora de agir, de reunir essas histórias, de dar voz àqueles que muitas vezes foram silenciados. Ela então entendeu que sua posição como observadora silenciosa poderia se tornar sua maior força. Ela teve acesso a informações e perspectivas que os líderes nunca haviam considerado. A ideia de se dirigir aos funcionários para uni-los germinou em sua mente. O que aconteceria se ela conseguisse criar uma coalizão, uma força coletiva que poderia frustrar os planos daqueles que se perderam na busca pelo lucro? Ela sabia que os funcionários de serviços, muitas vezes subestimados, eram na verdade o coração da empresa. Eles conheciam o funcionamento, as falhas e os potenciais ocultos. Sofia concentrou-se no barulho do encontro, nos gritos de alegria e angústia que lhe chegavam, alimentando a convicção de que o que fazia, o que via, era muito mais do que um simples trabalho de limpeza. Foi uma missão. Ela sonhava com um futuro onde os negócios não apenas maximizassem os lucros, mas realmente se preocupassem com as pessoas que faziam tudo funcionar. Naquele dia, enquanto esfregava o chão, Sofia começou a imaginar como, a partir desta sala, poderia reescrever a história desta empresa e de todas as vidas que ela tocou. No dia seguinte, durante uma reunião excepcional convocada pela administração, Sofia entrou na grande sala de conferências. Mas desta vez não vestia o habitual uniforme de faxineira. Ela usava um terno elegante, sóbrio mas imponente, que destacava sua estatura e autoridade. Seus passos ecoaram no silêncio da sala, um forte contraste com a discrição que ela havia demonstrado até agora. O choque na sala foi imediato. Todos os olhares se voltaram para ela, incrédulos, atordoados. Alguns dos executivos que haviam passado por ela centenas de vezes sem sequer olhar para ela estavam agora congelados em suas cadeiras, com os rostos marcados por total incompreensão. Como eles poderiam ter sido tão cegos? Como puderam ignorar aquele que silenciosamente os observava dia após dia? Um murmúrio percorreu a sala, uma onda de choque palpável. Aqueles que a humilharam, ignoraram e até consideraram demiti-la poucas horas antes, foram agora forçados a enfrentar uma realidade que estava completamente fora de seu controle. Suas mãos tremiam levemente enquanto ajustavam seus arquivos, seus olhos evitavam encontrar os de Sofia. Ela, por outro lado, permaneceu calma, o rosto impassível, mas os olhos brilhavam com uma nova determinação. Ela sabia que era o seu momento. Sofia caminhou lentamente em direção ao centro da sala, onde todos os olhares convergiram.
Cada passo que ela dava era carregado de significado, cada movimento calculado. Quando ela finalmente ficou diante deles, o silêncio tornou-se completo. Os rostos outrora arrogantes estavam agora imbuídos de uma estranha forma de vulnerabilidade. A atmosfera inicialmente tensa transformou-se em antecipação nervosa. Todo mundo estava esperando, pendurado em seus lábios. Com uma voz calma, mas firme, Sofia falou: Senhoras e senhores, sou Sofia e sou a proprietária deste edifício e, por extensão, uma das principais acionistas desta empresa. Suas palavras atingiram como uma tempestade. Alguns trocaram olhares de pânico, outros pareciam paralisados com a informação. Durante meses trabalhei entre vocês, incógnito, como simples faxineiro. Ouvi suas conversas, vi suas ações e observei a maneira como você trata as pessoas ao seu redor. Ela fez uma pausa, deixando suas palavras penetrarem na mente de todos. O que vi me revelou quanto esta empresa precisa de mudanças. Uma mudança radical, a respiração dos executivos parou. Compreendiam agora que não era apenas a sua ignorância que isso expunha, mas também as suas práticas, a sua forma de gerir a empresa como um império frio e desumanizado. A partir de hoje, as reformas serão implementadas. Mudanças que afetarão não só a forma como esta empresa é gerida, mas, mais importante ainda, a forma como seus colaboradores são tratados, a todos os níveis. Ninguém aqui será mais invisível. Todos os funcionários, desde a gestão até o pessoal de limpeza, terão voz, um papel respeitado e direitos iguais. O silêncio que se seguiu às suas palavras foi ensurdecedor. Os executivos, outrora arrogantes e confiantes na sua posição de poder, compreenderam subitamente que Sofia detinha não só as chaves do edifício, mas também as do seu futuro. Seus rostos ficaram tingidos de vergonha, percebendo que construíram seu senso de superioridade em ilusões. A mulher que tinham ignorado, a quem quase desprezavam, estava agora diante deles como a sua nova chefe, não por vingança, mas para restabelecer uma justiça que faltava profundamente dentro dos seus muros. Sofia continuou detalhando as novas medidas. Uma revisão completa dos contratos de trabalho para garantir condições mais justas e humanas. Um reforço dos direitos dos trabalhadores e uma reavaliação de profissões muitas vezes consideradas invisíveis ou servis. Ela também anunciou a criação de um comitê de representantes dos trabalhadores, responsável por garantir que práticas discriminatórias e abuso de poder não sejam mais toleradas. Os homens de terno, antes tão confiantes, ouviam em silêncio, absorvendo cada palavra, sabendo que seu mundo acabará de mudar irreversivelmente. Este edifício é um símbolo do que esta empresa pode se tornar. Um lugar de colaboração, de respeito mútuo, onde cada pessoa, seja qual for a sua posição, é reconhecida pela sua contribuição. Não tolerarei mais injustiça, condescendência ou exploração. Você terá a oportunidade de se ajustar a esta nova era, ou então, ela deixou a frase no ar, mas a mensagem foi clara. Aqueles que se recusarem a seguir esta nova direção poderão muito bem acabar do lado dos licenciados. Uma amarga ironia depois das discussões que ela ouvirá no dia anterior. Sofia terminou seu discurso com uma nota de esperança. Todos temos a oportunidade de devolver a esta empresa a sua verdadeira grandeza, através da construção de uma cultura baseada na integridade, justiça e respeito. Cabe a você decidir se deseja fazer parte disso. Esta era a lição que Sofia queria lhes ensinar. Você pode julgar alguém pela aparência ou pela posição, mas o verdadeiro poder está no espírito, na integridade e na capacidade de transformar a humilhação em força. Ela passou muitos anos sendo vista apenas como mais uma governanta subestimada e ignorada. Todos os dias, ela testemunhava como seus colegas, vestidos com os seus ternos caros, tomavam decisões que afetavam vidas, sem nunca considerarem o impacto das suas palavras. Mas Sofia sabia que a aparência era apenas uma fachada e que a verdadeira riqueza residia na força interior, na resiliência e na capacidade de se levantar depois de ser derrubada. Ela aprendeu essa lição da maneira mais difícil, ao longo dos anos. Toda vez que ela era desprezada, toda vez que alguém ria de seu uniforme, ela cerrava os dentes e permanecia calma. Ela decidiu não deixar que essas humilhações a definissem. Em vez disso, ela se comprometeu a observar, a compreender o funcionamento interno deste negócio, a aprender com as pessoas ao seu redor. Cada zombaria, cada olhar desdenhoso apenas fortaleceu sua determinação em provar seu valor. Ela sabia que seu momento chegaria e queria que fosse poderoso. Sofia queria que todos nesta sala percebessem que a verdadeira força não é medida pela riqueza ou pelo poder, mas pela capacidade de se levantar após uma queda.
Ela queria que eles entendessem que os verdadeiros líderes não apenas dão ordens, mas também inspiram, elevam os outros e provocam mudanças positivas. Para Sofia, ser líder significava ter empatia para ouvir as vozes dos mais fracos, para defender aqueles que não tinham meios para se defender. Ela sabia que era hora de derrubar estereótipos e redefinir a percepção do que era um verdadeiro líder. Ela não estava lá para se vingar, mas para ensinar. Sofia acreditava firmemente que todos, independentemente da sua posição, tinham potencial para transformar a cultura da empresa num espaço onde reinavam o respeito e a dignidade. Ela queria que os seus colegas compreendessem que a força reside na diversidade de experiências e perspectivas que cada voz, mesmo a da governanta, pode dar um contributo significativo para o sucesso coletivo. Ao assumir o controle da situação, ela mostrou-lhes que era possível virar a mesa, criar um ambiente onde a compaixão e a compreensão tivessem precedência sobre o orgulho e a arrogância. Sofia esperava que, ao partilhar a sua história, ao revelar a sua verdadeira identidade, ela abrisse os olhos dos seus colegas para o seu próprio comportamento e os inspirasse a pensar sobre como interagiam com os outros, especialmente aqueles que consideravam inferiores. Ela também queria encorajar mudanças mais amplas dentro da empresa, que fossem além de simples ajustes orçamentários. Ela queria que cada funcionário, qualquer que fosse a sua função, fosse valorizado pelas suas competências, criatividade e humanidade. Ao tornar o poder acessível a todos, ela acreditava que a empresa poderia prosperar de forma sustentável, cultivando um ambiente inclusivo onde todos se sentissem pertencentes e tivessem orgulho de contribuir. A transformação que tinha em mente não seria fácil, mas Sofia estava à altura do desafio. Com a sua visão, integridade e determinação, pretendia provar que o verdadeiro poder não residia num título ou num cargo, mas na capacidade de cada indivíduo se levantar e fazer ouvir a sua voz, independentemente de onde viesse. Ela estava determinada a mostrar aos seus colegas que a mudança era possível e que todos tinham um papel a desempenhar nesta transformação.